E era desta forma que eles conseguiam enganar as vítimas. Montavam escritórios aí de luxo, andavam com carros de luxo, mostrando que essas pessoas, se investissem na empresa deles, elas também poderiam ter uma vida assim. E por isso muita gente acreditava. Até o exato momento, tanto o Luiz Gustavo quanto o Vitor Hugo já foram presos. A polícia está atrás, até agora, da Maiara Cristina de Souza, essa empresária que voltou-se para o mundo do crime. Mas para falar do assunto, a gente conversa aqui com o delegado Alan Luchardo, delegado titular da Delegacia de Defraudações. Doutor, boa tarde para o senhor. Agora, um esquema montado de montar esse tipo de fraude para essas pessoas que eram vítimas. Eles prometiam que essas pessoas pegariam empréstimos, dariam uma bonificação de 10%, diziam que iam pagar essas dívidas, na hora H, essas vítimas saíam com mais dívida ainda, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, telespectadores. Como você bem falou, eles captavam dinheiro. Se a pessoa tinha, já entregava direto. Agora, se a pessoa não tinha, eles sugeriam que contraísse empréstimos, geralmente para servidores públicos. Eles iam até as serventias públicas, tinham até essa ousadia, ofereciam os serviços. Convenciam as vítimas a contraírem empréstimos e faziam um contrato de cessão de dívida, comprometendo-se a pagar as mensalidades desse empréstimo contraído. Enquanto isso, recebiam dinheiro da vítima e prometendo pagar 10% de lucro a título mensal e caracterizando, na verdade, um esquema Ponzi. Porque o novo captador, a nova pessoa que entregou o dinheiro servia para pagar o primeiro investidor, entre aspas. Então, na verdade, esse esquema não fechava e depois de alguns meses sempre havia os não pagamentos. Eles pagavam a primeira ou a segunda parcelas, tá, Isabela? E depois paravam de pagar essas dívidas, então essas pessoas ficavam com as dívidas anteriores e mais essa que eles contraíram. Até agora, 18 carros foram bloqueados, dinheiro e também imóveis dessa quadrilha. Doutor Alan está aqui e também conversa com você, o nosso convidado, a partir de agora, Isabelle Benito. Doutor Alan Luchardo, boa tarde. Tá com o cabelinho na régua hoje, aí tá todo, né, Carregosa, todo arrumado. Doutor Alan, sabe o que mais me deixa, assim, chocada com esses golpistas? Porque, assim, o alvo fácil deles é gente que já tá ferrada. A gente já tá com dívida. E aí os caras aproveitam do desespero, porque se você tá com dívida, você meio que não pensa direito, você quer a solução imediata. Então eles se tornam alvos, presas fáceis, né? Aí eu queria perguntar pro doutor Alan, há quanto tempo já dá para ter uma noção na investigação eles praticavam esse tipo de golpe? Olha, essa empresa, esse Luiz Gustavo atua há alguns anos já, tá? Só que ele serve de escola para outros. Tanto é como o Caio falou. A pessoa que criou o Outbank, que foi objeto de uma operação semanas atrás, começou ali. Então aprendeu ali, pegou todo o know-how dessa empresa e quis abrir carreira solo para ganhar mais dinheiro. Então, na verdade, essas empresas de fachada servem para uma escola, para os estelionatários. O estelionatário é um bom ator, ele faz um teatro e sempre coloca uma isca, um incentivo, algo que faça as vítimas se interessarem. Geralmente é um valor financeiro, um ganho financeiro. Então eles jogam com isso, eles jogam na sugestão, eles jogam com o psicológico, eles entendem da psique dos homens, porque sabem que sempre que coloca algum tipo de vantagem, o homem se interessa pela situação. Então o estelionatário joga com isso. Mas já há alguns anos que eles atuam nessa atividade criminosa, tanto é que em outros estados tem centenas de registros. E o somatório de prejuízos causados ultrapassa os 20 milhões de reais. A gente fala, Isabelle, de uma organização criminosa muito bem montada e que pode ter um número ainda muito maior de pessoas envolvidas nesse tipo de crime. Você sabe por quê? Porque, doutor, a gente sabe que algumas pessoas que contraem empréstimos chegam em um determinado momento que o valor do que ela recebe por mês, ela não pode ultrapassar aquele valor. Só que a gente já viu em alguns desses casos investigados, não só por vocês e outras delegacias, que às vezes tem pessoas dentro do banco que conseguem mudar a margem e tirar basicamente quase todo o dinheiro da organização criminosa.
criminosa. Então, o mote de vocês agora também é chegar a essas instituições financeiras ou algumas pessoas de dentro de instituições financeiras que podem compor essa organização criminosa? Na verdade, sempre que a polícia tem notícia de qualquer prática criminosa, apura, a polícia apura. Então, essa é uma vertente que não está descartada, mas ainda não chegou, né, na nossa investigação esse tipo de situação. O que havia realmente é um ressarcimento mensal que estimulava a pessoa até contrair novos empréstimos, porque ela está vendo o que estava recebendo inicialmente. Então, ela se empolga e se contrai novos empréstimos, se endividando mais e depois arcando com prejuízo maior ainda. É aquela situação, né, Isabelle? Às vezes o barato acaba saindo caro demais. Não, não é isso. É que não existe almoço de graça também, sabe? E eu e o Carregosa aqui, eu falei, Carregosa, tô vendo o doutor Alain explicar, é muito mais pro lado da pirâmide financeira, você começa a entrar em outros ramos, né? Aquela pirâmide criminosa, em que você tem lucro no começo, depois você se ferra, do que pro agiota, né? Você fica entre o agiota e a pirâmide financeira, né, Carregosa? Primeiro, parabéns ao doutor Alain pela operação. Prender estelionatário é muito importante, porque são investigações difíceis, inclusive, de conseguir prisão. Gente recorrente de crime, né? Gente recorrente, por incrível que pareça, é difícil de conseguir prisão, porque não tem violência. Então, você tem que provar que, na verdade, é uma estrutura muito grande por trás desses criminosos, que está causando prejuízo em muitas pessoas com lavagem de dinheiro e outros crimes, para você conseguir efetivamente garantir que essas pessoas fiquem presas. Então, parabéns pela prisão. E você vê, pelo que eu entendi da dinâmica deles, eles não agiriam como agiota, porque agiota ele te empresta dinheiro, porque normalmente ele pega pessoas que não teriam crédito normalmente na praça, e eles começam a botar juros acima do normal. Esse é o contrário, eles oferecem um rendimento fora do comum, e aí vem sempre o alerta que a gente faz, não acredita em lucro fácil. Não existe lucro fácil, entendeu? E lucro que vai cair 10%, 5% ao mês de forma recorrente. E aí ele forçava você a pegar o empréstimo, e aí eles faziam toda essa dinâmica, e depois o que você fazia? Eles paravam de te pagar e paravam de pagar o empréstimo. Então você estava endividado com o empréstimo. E endividado com eles, ele mandou o dinheiro para eles. Caraca. O doutor Alain, que vai, obviamente, a operação dele, vai saber falar melhor. Tô certo ou tô errado? Fala, doutor Alain. Não, Isabelle, tá certíssimo, tá? Porque no final das contas, essas pessoas aí que cometem esses crimes, elas não têm nenhuma dívida ali. Porque, no caso, vou botar assim um exemplo como se fosse comigo. Eu já tenho uma dívida de um empréstimo que eu peguei. Essa organização criminosa diz pra mim, ô Caio, você pode pegar um outro empréstimo, tá? Esse dinheiro você repassa pra mim, porque eu vou te dar uma bonificação de 10% ao mês e aquela tua dívida anterior eu vou pagar aquela e essa. Só que no final das contas, doutor, paga a primeira, paga a segunda, em alguns casos a terceira, e depois eles somem. É aquela questão. Esse tipo de crime, esse bandido vem pra cá, só que acaba saindo pela porta da frente depois, porque a justiça deixa eles na rua. O Carregosa é sempre técnico, nos comentários é preciso e é realmente isso. Na verdade, houve uma pirâmide financeira, na verdade não interessa, o que interessa a eles é o dinheiro. Se a pessoa já tem o dinheiro, eles recebem o dinheiro. Agora, se não tem, eles estimulam a contrair empréstimos. O que eles querem é o dinheiro. Então, e trabalham sempre da mesma forma. Pagam, ressarcem com lucro os primeiros meses e depois param de pagar. E aí gera o prejuízo. E é assim que funciona o esquema Ponzi, na verdade. Agora, realmente, estelionatário, como foi bem falado, é um crime, é muito complexo de colocar atrás das grades, de prender, porque dificilmente concede-se mandado de prisão. Dificilmente. E é uma coisa é um crime que tem que ser analisado com muito cuidado, com muito critério, qualquer representação por prisão, porque é um crime que está aumentando muito. Então, se o estelionatário observar que não está tendo algum tipo de prejuízo criminal, ele vai continuar. Vai ser o estímulo. Se não tem prisão, o cara não vai se preocupar, não é isso? Com o direito penal. E também a polícia. Porque se a polícia verificar que não está tendo uma resposta, uma prisão adequada, uma resposta adequada, também vai perder interesse nesse tipo de investigação, que não pode. É um crime que está aumentando e que é merecedor de uma avaliação minuciosa. É exatamente Só você ter uma ideia, Isabelle, a Maiara
tem mais de 50 registros contra ela. O Vitor Hugo, mais de 50 registros contra ele. E o Luiz Gustavo, centenas de registros contra ele. Olha que já tinha investigação, já passaram aí por delegacias e continuavam aplicando golpes na população, Isabelle. A gente está vendo aqui, o que o doutor Alan falou é muito certo, porque daí você tem o cara que se sente livre, aí ele tá pouco se lixando pro nome dele, se a polícia está investigando, não dá em nada, não dá prisão, beleza. A polícia que se vê não dando o holofote suficiente, você vai deixando, porque o crime, tem outros crimes que dão repercussão e não pode. Enquanto isso, do outro lado, tem pessoas que estão se endividando, estão perdendo casas, tem pessoas que entram em depressão profunda, porque não adianta, caiu no golpe, caiu, já era. A polícia não consegue te devolver dinheiro, o cara já sumiu com o dinheiro, então assim, é um crime que simplesmente é como se fosse um roubo mesmo. É como se você estivesse roubando alguém em grande quantidade e deixando a pessoa, porque ela vai continuar endividada. E ela fica endividada nas duas pontas. Doutor, obrigada, parabéns por essa operação mesmo, parabéns de verdade aqui. Caio, obrigada pelas informações ao vivo, os dois. Doutor Alan Luchardo e Caio Alex, direto lá da cidade da polícia.